Olá, turminha, tudo bom com vocês? Não era uma forma que eu acho que a gente queria estar, né, para estudar a matéria, mas temos que ficar em casa de quarentena, como nos foi proposto aí, determinado, né, o governo, por conta do Covid-19, e temos que dar sequência aos estudos, não podemos ficar parados. Vocês também não podem ficar ociosos em casa. Então, num consenso da nossa diretoria na escola, achamos por bem gravar vídeos, pequenos vídeos para ir passando a matéria para vocês, e depois, quando começar as aulas novamente, a gente volta a matéria, dá uma passada novamente para vocês pegarem a sequência presencialmente. Bom, se eu não me engano, acho que nós paramos na página 46 do nosso livro, que fala a respeito dos impactos da Revolução Industrial, no capítulo 3, do qual estávamos estudando. Quais foram esses impactos da Revolução Industrial para a vida do ser humano em geral após ou no período e após a Revolução Industrial? Bom, as mudanças que foram provocadas pela Revolução Industrial, elas foram muitas, não foram poucas. E elas aconteceram em ritmo acelerado. E entre essas mudanças, esses impactos que nós podemos citar, estão, primeiro, o aumento da população mundial. Para vocês terem uma ideia, nos primeiros anos da Revolução Industrial, a população do mundo, a população mundial, ela vai subir de 600 milhões de pessoas para 1,2 bilhões. Então é um aumento considerável. A população da Grã-Bretanha, para vocês terem uma ideia, onde teve início a Revolução Industrial, ela vai subir ela vai aumentar 3 vezes a quantidade que ela tinha. Esse aumento deveu-se principalmente por conta das melhorias técnicas que ocorreram na agricultura e ao desenvolvimento da medicina, trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Bom, em segundo plano, nós temos o crescimento dos transportes terrestres. Em meados do século XIX, as ferrovias e o trem já diminuiu o tempo das viagens, como eu disse para vocês, encurtava as distâncias teoricamente, e principalmente agilizavam o transporte de alimentos. Aquele alimento que era produzido lá no campo tinha que ser levado até um porto para poder ser vendido para uma cidade maior, que antes estragava no período que eram levados. Agora vai diminuir a distância, vai encurtar, e esses alimentos vão chegar mais rápido aonde deveria chegar, contribuindo assim para evitar as crises de fome que atingiu os europeus frequentemente. Crescia a circulação de pessoas e alimentos em toda a Europa e também em parte da América. E por último, o desenvolvimento dos transportes por rios e mares. Diante do custo do transporte terrestre, os europeus voltaram-se para o transporte pelos mares e também pelos rios. Os habitantes da Inglaterra e da França foram os primeiros a construir canais unindo as cidades fabris, ou seja, cidades que tinham fábricas, né? E já a ligação entre esses dois países era marítima e se fazia por embarcações a vapor, por navios a vapor. Em 1860, as grandes companhias londrinas de navegação, elas passam a transportar produtos, pessoas e notícias para diversas partes da Terra. Então, toma uma proporção muito grande esse processo durante e depois a Revolução Industrial. No tocante às migrações, né, que é dentro do próprio país, de uma região para outra, essas são chamadas de migrações.
Entre 1850 e 1880, cerca de 22 milhões de pessoas partiram da Europa em busca de vida melhor, né, em outros continentes. O crescimento da população, da produção de produtos e ideias, tudo isso mudou o modo dos seres humanos viverem e perceberem o tempo. As pessoas ficaram escravas do relógio, elas se tornaram-se mais apressadas na correria do dia a dia para poder trabalhar, para ir para as fábricas, acaba se diminuindo os tempos que eles ficam com as famílias, e isso muda a relação das pessoas, muda a vida das pessoas. Então nós vamos partir agora para a vida nas fábricas. O ambiente de trabalho nas fábricas, não sei se isso tem no livro de vocês, mas eu vou enviar a apostila, era sujo, sem ventilação adequada e muito escuro. Não tinha refeitórios e nem banheiros. O trabalho era repetitivo e a jornada de trabalho era muito longa. Crianças, mulheres, homens trabalhavam de 14 a 18 horas por dia, parando apenas para as refeições. E era comum, nesse período, as ameaças e castigos no trabalho. Alguns eram multados por faltas irrelevantes, ou seja, como estar sujo, cochichar no trabalho, assoviar. Crianças a partir de 6 anos de idade e mulheres era a mão de obra preferida dos donos da fábrica, ou seja, dos empregadores. Por quê? Porque os seus salários correspondiam a 1/3 do salário de um homem. E como era a vida nessas fábricas, Chimarrão? Bom, a casa dos operários geralmente eram apenas um cômodo, e servia para tudo. O banheiro ficava pelo lado de fora da casa e geralmente era compartilhado com outras famílias que viviam em torno das fábricas, nos bairros operários, né? E nesses bairros operários, as ruas não eram calçadas, o esgoto corria a céu aberto, favorecia assim o aparecimento de doenças. Já os donos da fábrica, lógico, né, como sempre, levava aí uma vida de luxo e conforto num bairro bem distante daqueles aonde estavam as fábricas. Essa realidade ela reproduziu-se em todos os centros urbanos dos países nos quais a Revolução Industrial se propagou, ou seja, Bélgica, França, Estados Unidos, e outros países da Europa por onde se propaga a Revolução Industrial. Então foi uma situação bem caótica e bem precária. Só que tem um porém. Os trabalhadores eles não se sujeitaram simplesmente aos mandos e desmandos dos empregadores. Eles acabam promovendo lutas para poder reivindicar direitos. Então é aí que entra a luta dos trabalhadores. Os operários não aceitaram passivamente essas péssimas condições de trabalho nas fábricas e alguns movimentos começaram a surgir em detrimento disso. Quais eram esses movimentos, Timar? Nós vamos ter o ludismo, gravem isso, ludismo. Por que esse nome? Esse movimento foi liderado por um trabalhador chamado Ned Ludd e ele luta por melhores salários e condições de vida dos trabalhadores. Os operários quebravam as máquinas para protestar. Por quê? Porque acreditavam que elas eram as culpadas pelos baixos salários e a falta de empregos para a população. O governo inglês não aceitou isso facilmente e o que ele vai fazer? Ele vai reprimir violentamente o movimento ludista, enforcando 13 dos seus líderes. Também nós vamos ter aí as associações de operários, né, que vão se tornar mais tarde os sindicatos. Essas associações dos operários, gravem também isso, elas surgiram a partir de quê? Da Associação dos Operários dos Países Europeus, né, que estavam se industrializando. E
passaram aí a organizar greves e passeatas lutando pela redução da carga horária de trabalho e também a redução dos castigos físicos nas fábricas, o aumento de salários, então melhoria nas condições dentro da fábrica e essa associação de operários, como eu disse, vai dar origem aos sindicatos. Bom, os trabalhadores também lutaram pelos direitos políticos num documento chamado Carta do Povo, gravem isso, gravem, Carta do Povo, isso é questão de prova, exigiam o voto universal, ou seja, para que representantes da classe trabalhadora também pudessem votar e ser eleitos para o parlamento. Para quê? Para que, estando no parlamento, defendesse os direitos dos trabalhadores. Bom, após muitos anos de luta, muito sangue derramado, os governos dos países industrializados acabam instituindo leis trabalhistas, garantindo assim aos operários algumas melhorias. Quais foram elas, Timarlos? Bom, a redução da jornada de trabalho, regulamentando o trabalho da mulher, instituindo o salário mínimo, proibindo o trabalho infantil e também o descanso semanal remunerado. Essas daí foram vitórias conseguidas por esses movimentos dos trabalhadores. Bom, turminha, a gente termina aqui o nosso capítulo 3 sobre Revolução Industrial. Bom, espero que vocês acompanhem este vídeo. Nos mantenhamos em casa até segunda ordem, até que o governo determine que voltemos a estudar. Outra coisa, lavem bem as mãos, tá? Bastante água e sabão até o cotovelo, todo o antebraço, para evitarmos aí infecções, ou seja, infecções não, para evitarmos o contágio com o vírus do Covid-19, ok? Beijão no Timarlo para vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.